Thiago Minhoca, boa noite para você. Ceará conseguiu a sua primeira vitória na Série A. Ficou perto, né? Dá para dizer que ficou perto na primeira rodada contra o Bragantino fora de casa. Abriu 2-0, mas acabou levando empate. Hoje sofreu riscos, né? Não dá para dizer que foi uma vitória muito tranquila. Mas eu acho que um time como o Ceará também vai sofrer. Vai pegar Grêmio, vai pegar Atlético, vai pegar, enfim, os times lá com maiores investimentos e vai sofrer, seja lá onde for. Mas hoje soube sofrer, teve seu goleiro ali participando bem na reta final. E no final do jogo, o Matheus Araújo matou o jogo, né? Uma bela arrancada ali. Thiago Volpe foi para tentar o cabeceio e o Ceará definiu, né? O Pedro Raul já havia aberto o placar de pênalti no primeiro tempo e o Ceará conquista a sua primeira vitória, super importante, né, Mioca? Ainda mais pelo contexto da primeira rodada. É óbvio que para todo mundo começar vencendo em casa é super importante, mas para um time como o Ceará, né, que é um time que fez um bom primeiro trimestre do ano, né, conseguiu seus objetivos, Copa do Brasil, Campeonato Cearense, mas ainda faltava aquela resposta na Série A, como vai ser esse time? E hoje, pelo menos na minha avaliação, foi uma atuação satisfatória e os primeiros 3 pontos dentro de casa. Pois é. Fábio, eu diria que, aliás, dando um alô para todo mundo que está acompanhando aqui, seja no nosso chat aqui ao vivo, como também ao longo, e se você estiver vendo no gravado e tal, a gente agradece aí de antemão e não esquece aí de deixar esse like maroto. Então, assim, a partida de futebol na Série A, ela é uma partida que é um componente diferente, né? Assim, o Fred Figueiredo, se foi o Fred ou foi o Cássio que falou assim, meu amigo, não tem nada melhor do que vencer um jogo de Série A, né? O sentimento é diferente. Enfim, o Ceará precisava muito desse resultado positivo, principalmente não só o Ceará, né? Como também Léo Condé, que pela primeira vez ganhou um jogo de Série A, Fábio, Isso. porque no ano passado ele não conseguiu nenhuma vitória e agora consegue, né? Conquista sua primeira vitória. Ali na reta final ele já estava irritado com o time, porque teve 3 chegadas do Grêmio ali perigosa, e aí depois na jogada de escanteio saiu o segundo gol. Mas até para explicar, né, como foi o contexto desse jogo, é importante a gente novamente explicar o contexto do Ceará 2025 nessa Série A. O Ceará 2025 ele vai brigar pela permanência. Então, qualquer ponto que o Ceará consiga somar, ele é muito valioso. E vitórias, então, mais importantes ainda, que é algo onde o Ceará tem que tentar prevalecer nessa campanha de Série A. Os jogos dentro de casa. A gente já sabe dessa dificuldade, do quanto o Condé, nos jogos fora de casa, tem uma dificuldade muito grande. E o time, até mesmo hoje mesmo, né, deu para ver alguns problemas ainda, alguns erros individuais de alguns atletas, que certamente, né, obviamente, isso pode gerar um peso, porque é aquela coisa, futebol é futebol. No jogo do Bragantino da primeira rodada, o Ceará estava lá resistindo, mas saiu o gol do empate ali na reta final. Hoje, o Grêmio tentando, o Ceará resistindo. O Ceará conseguiu, né, ali com o Bruno, fazer a defesa ali naquela última chance, mas o Ceará conseguiu ali numa jogada de escanteio, né, numa sobra do escanteio, fazer o 2-0 e garantir essa vitória importantíssima. Então, esse é o primeiro ponto que o Ceará, obviamente, sabe disso, né? Jogar essa Série A é brigar por qualquer ponto possível. Quem briga por permanência, um empate está de bom tamanho. É claro que um empate dentro de casa não é bom resultado, mas a depender do contexto do adversário, a depender do que aconteça ao longo do jogo, o empate não pode ser lamentado. Então, quando você olha em 6 pontos disputados, 4 já conquistados do Ceará, é um começo bom do Ceará, o que representa o começo dessa temporada. Então, era um ponto que eu já estava destacando, eu até falei isso no áudio guia, quando eu falei que o Ceará brigava por uma permanência e, a depender do contexto, poderia ter algo a mais, porque o Ceará teria que aproveitar o bom momento que ele estava atravessando no começo da temporada. O crescimento da equipe ali na reta final do Campeonato Cearense, né, ali na parte final, que não acabou ainda, né, o grupo do Ceará na Copa do Nordeste. Então era muito importante não se perder isso logo de cara. Porque isso aconteceu, por exemplo, em 2018. O Ceará foi campeão cearense, o Ceará não tinha problemas. Quando começou a Série A 2018, ali com o Chamusca, começou a ver os resultados negativos. O Ceará largou muito mal, foram 13 jogos sem ganhar, ou foi 12 jogos. Enfim, eu sei que a primeira vitória foi até sobre o Sport, o jogo no PV em 2018, e depois o Lisca conseguiu uma recuperação das mais inacreditáveis
da história do Brasileirão. Então, começar bem essa Série A era muito importante por vários motivos. Não só pelo desempenho que o Ceará vinha apresentando, mas eu acho que principalmente para o Condé. Porque era uma coisa que eu já ressaltava isso antes, bastou o empate do Bragantino, via as contestações, e obviamente tem que ter contestação, estou dizendo que o torcedor não pode, aliás, eu sempre sou defensor de ter realmente a crítica, mas entender que é um campeonato difícil para o Ceará. O Ceará não vai ter, em boa parte do campeonato, um elenco que bata de frente com a maioria dos clubes. Mas isso não é problema, porque muitas vezes equipes que têm menos qualidade conseguem sobressair no coletivo, na competitividade. E é isso que o Ceará apresentou na primeira parte da temporada, né, antes de começar o Brasileirão, e já demonstra nessa. Esse foi um jogo onde o Ceará, de novo, apresentou algumas falhas, alguns jogadores não estiveram tão bem, e aí, muitas vezes, isso, Fábio, ressalta de maneira muito clara, eu acho que o torcedor vai compreender isso, o quanto realmente o banco vai estar mais limitado, não vai ter uma peça suficiente. E aí, só para dar aqui um leve spoiler, por exemplo, o segundo tempo do Dieguinho foi muito ruim, o segundo tempo do Dieguinho, errando demais, mas não tinha um Richarlison no banco, sabe? Um volante pegador para preencher ali o meio de campo, para tentar conter. E aí, como o Condé não queria utilizar o Lucas Lima, que não tem muito esse perfil, ele preferiu ter o Dieguinho até o final da partida. Então, essas são as dificuldades de um elenco muito restrito, com limitação técnica aqui e ali. Então, o coletivo, ou o termo que até hoje deu para ver torcedor vestido a caráter, né? O time operário do Ceará de 2025 vai ter que ter esse tipo de entrega. Vai sofrer, vai estar levando pressão na reta final. E é isso. E vai tomar pressão e vai tomar o empate, vai tomar pressão e vai perder. Então, é entender que o campeonato, eles são 38 rodadas. Cada ponto que o Ceará puder conquistar para garantir pelo menos a permanência na Série A, ele é muito importante. Então, nesse exato momento, o Ceará, ele conquista até agora tudo aquilo que foi necessário. Todo mundo assinaria um empate fora de casa e uma vitória dentro de casa. E foi isso que aconteceu. Então, o primeiro ponto que eu destaco, antes de entrar na partida em si, é que o Ceará, até agora, conseguiu cumprir, tal qual cumpriu antes do Brasileirão, todas as suas metas que ele conseguia, que ele tinha que fazer. Chegou na terceira fase da Copa do Brasil. Assim, no Cearense ele tinha só a meta de chegar na final. Foi campeão cearense, né? Tá ali encaminhado praticamente na Copa do Nordeste, que vamos ver só lá para junho, vai ter essa definição. Mas o começo da Série A era o ponto mais importante para uma equipe que vem da Série B. E para uma equipe que, para muita gente, viu, era considerada ali a segunda, terceira pior equipe. E eu até entendo, porque de fato, em alguns aspectos, o Ceará realmente tem algumas carências, mas já é exemplo de um trabalho muito bem feito pelo Condé de conseguir manter uma equipe sustentável dentro de campo. Então, esse é o ponto principal. Uma vitória importantíssima para o que virá pela frente. Claro, a gente vai entrar agora no jogo. Algumas situações o Ceará ainda vai precisar corrigir mais. Porque ali na reta final, quando dava para ver o Condé bastante irritado, isso é sinal ainda de coisas a mais que o Ceará vai necessitar. Não só no seu modelo de jogo, como também de mais aquisições para tentar conseguir, né, disputar uma competição tão difícil como vai ser a Série A desse ano. Muito bem, vamos falar mais desta vitória do Vozão, mas antes vamos ler alguns comentários da galera que está chegando por aqui. O Luan Almeida falou que o Ceará jogou muito bem, inteligência tática, mereceu ganhar. O André Luiz Lacerda também falou que o Ceará mereceu a vitória. O Pedro Azambuja, parabéns ao Ceará. O Oswaldo Lima, se o time mostra vontade e raça, sendo minimamente competitivo, acho que permanece na Série A. É um bom caminho. Mas teve um time ano passado que caiu, que mostrava isso e acabou não sendo suficiente, foi o Criciúma, né? Era um time que contra todo mundo basicamente era muito competitivo. Às vezes a Série A, não só isso resolve, né? Mas aliás, ótimo exemplo você citou, mas eu diria ótimos exemplos a gente tem do ano passado. O Juventude e o Criciúma. Era o mesmo contexto que o Ceará tem esse ano. Os dois vieram da Série B. O Criciúma até acho que tinha um time melhor, jogava melhor as partidas, mas nem sempre traduzia isso em resultado. E na reta final acabou sucumbindo. O Juventude não. O Juventude teve problemas também no ano passado, mas conseguiu ali em um determinado momento, ali teve até uma vitória sobre São Paulo, que foi, não sei se foi São Paulo, foi um jogo antes, que foi determinante para o Juventude ficar. Então, para isso, é muito importante. Assim, eu entendo até o contexto que o torcedor fala nesse momento, até porque ele está muito feliz, que foi um bom jogo do Ceará. Foi um bom jogo do Ceará. Mas foi um jogo realmente onde o Ceará
foi tranquilo na reta final? Assim, o jogo não estava tranquilo na reta final. Por isso que é importante para não ficar preso a resultado. Porque a bolinha que tomou do lado do Bragantino poderia ter sido hoje. Poderia não ter saído o gol do jogo do Bragantino. Então, assim, determinados contextos de análise, muitas vezes, estão muito atrelados ao resultado. Então, assim, se houve uma reclamação porque o Ceará recuou no jogo do Bragantino, hoje já tem, a gente já começa a ver nos comentários, já um elogio, porque também está o resultado atrelado a isso. Mas perceba, foram jogos onde o Ceará fez quase que a mesma postura, de recuar, de esperar o adversário, e eu costumo falar isso muitas vezes. Não é problema recuar, desde que você saiba se defender. Tanto o Bragantino, como também o Grêmio, tiveram chance, o Bragantino acabou aproveitando, e o Grêmio também teve chances de empatar. Mas para tudo isso acontecer, é isso que eu estou dizendo, vai ter sofrimento. O Ceará dificilmente vai ter um jogo tranquilo, a não ser que enfrente ali um concorrente direto que está atravessando uma crise, por exemplo. O próximo jogo é contra o Juventude fora de casa. Acho que é um jogo até difícil, né? Porque jogar em Caxias é muito complicado. Mas lá no segundo turno, se o Juventude tiver numa crise, jogo dentro de casa contra o Juventude, aí pode ser que o Ceará sobre, tenha um jogo onde ele jogue mais à vontade. Mas para isso é o time, que a gente fala, operário, coletivo, porque dessa maneira, como foi até mencionado aí pelo nosso espectador, o time vai ser competitivo. Assim, vai pegar time grande, e aí quando eu digo isso o Criciúma ano passado, o Criciúma, acho que ele perdeu para o Flamengo no Maracanã, mas jogou muito bem. Assim, aliás, o Criciúma foi prejudicadíssimo pela arbitragem no jogo do Maracanã. Então, assim, vai ter jogos que mesmo o Ceará, tecnicamente inferior à parte do elenco, né, de alguns adversários dessa Série A, mas vai parecer como ele fez, por exemplo, contra o Fortaleza, né? Até agora, nos 3 jogos da temporada, onde praticamente não foi ameaçado. Muito embora o Fortaleza vivendo uma crise, mas esse contexto dessa luta, desse empenho, dessa coletividade, vai ser determinante para o Ceará nessa Série A de 2025. Muito bem, aqui alguns comentários. Davi Amorim falou que não sei se vou ter coração para acompanhar o Série A nessa Série A. 2 jogos e 2 jogos sofridos até o último minuto. Só tá começando. Tem mais 36, Davi. Vá logo no seu cardiologista aí, fazer aqueles exames, porque vai precisar. O Assis Mas Santos, bora aquela ser. Coisa, né? Não, é porque assim, é melhor sofrer na Série A, né, pô? Melhor sofrer na Série A, exatamente. Qualquer outra divisão não é legal, não. Então é melhor sofrer na Série A e ganhar, né? Ganhar, somar ponto, como o Ceará conseguiu nesses 2 primeiros jogos. Rui Duarte também aqui, feliz com a vitória. Ele é torcedor do Vitória, está feliz com a vitória do Ceará. Eu não sei não, viu, Rui? Se eu fosse você, eu não ficava não. Mas se eu fosse torcedor do Vitória, eu não ficaria feliz não com essa vitória do Ceará. O Diógenes Valença... né? Viu vários ex. Ele viu vários ex. Ele viu Wagner Leonardo, viu Lucas acho que Esteves, por isso é um bom motivo, né? Ver a derrota de Esteves e Leonardo... Condé também, é bom isso, legal, né? Condé. Bom, seu Flô tá por aqui e falou que o Bruno Ferreira foi fundamental para os 3 pontos, importante demais. Ele que ainda não tem a confiança total. Viu? Eu diria que pelos 4, ele faz uma defesa importantíssima. Teria sido uma virada do Bragantino no jogo da segunda-feira e hoje teria sido empate, né? Então, assim, o Bruno ele é responsável direto pelo Ceará ter 4 pontos. Poderia estar com 1 ponto nesse exato momento. O Elton Crispim fala que parabéns, Vozão, pela vitória. Precisamos melhorar o condicionamento físico para administrar os resultados. Ricardo Nelson cita um ponto interessante, né? Em 2 jogos, 4 gols. É isso. Isso. Traduz bem. E a gente vai falar sobre o Pedro Raul, mas ter um jogador como o Pedro Raul ajuda muito, né? A você ser mais efetivo. Sim, fundamental. Mauro Fernando tá por aí. Falou que o Flamengo e Criciúma foi em Brasília, jogo do pênalti chutando a bola na outra. Foi Brasília. Obrigado pela correção. O brasiliano fala que tá faltando um primeiro volante nesse time do Ceará, um primeiro volante de qualidade. E o João Filho falou que não tem mais idade e saúde para esses jogos do Ceará. E o Matheus Salgueiro, que é a avaliação dos volantes, ele achou tenebroso. Daqui a pouco a gente fala mais especificamente de cada posição. Mas falar do jogo, Thiago... falando com todo mundo. Boa. E o Ronaldo Gomes quer que o Ceará compre logo o Pedro Raul. Agora vai ser difícil. Porque ele... O homem já foi caro. O homem já foi caro pro Corinthians. Acho que foi 28 milhões, se eu não me engano. Já foi caro. E o homem também, assim, ele recebe um salário pesado. Assim, então, o Ceará não tem essa bala na agulha para
para investir e tal, assim. Eu acho que é como aconteceu, né, Fábio, ano passado com o Vitória, quando o Bragantino emprestou o Alejandro. Chegou o final da temporada, né? O Alejandro se tornou um jogador difícil até para o Vitória ter, né? Porque valorizou muito. Eu acho que o Ceará tem que aproveitar, só que aí é onde mora também o perigo, Fábio, porque assim, ele é do Corinthians. O Ceará não tem nenhuma, assim, só tem a cláusula de vitrine, né? Que é aquela coisa, ele vai fazendo gol, e aí vai chamando a atenção, e aí pode ser, e aí é que tá, quem decide é o Corinthians, e aí caso isso aconteça, o Ceará vai receber uma quantia financeira por isso, mas nesse exato momento eu tenho certeza que 100% da torcida não quer que isso aconteça. Então é até bom o Pedro Raul não chamar muita atenção nesse momento. Tá jogando bem, tá sendo importante, mas aí faz um gol ali, dá uma assistência ali e tudo mais, tenta fazer os outros jogadores, os companheiros também fazer gol, mas hoje ele tá muito encaixado. 7 gols na temporada, é um jogador que tá muito bem encaixado. Claro, daqui a pouco ele vai analisar individualmente o atleta, mas é até agora a melhor contratação do Ceará no ano. Fácil. Muito bem, Minhoca. Vamos entrar no jogo, né? A escalação do Vozão, a já esperada, né? Pré-jogo ali, pelo menos não me pareceu ter nenhuma surpresa ali. Dupla de volantes com Dieguinho e Fernando Sobral. Lucas Mugni, Galeano, Fernandinho e Pedro Raul na frente. A defesa ali que a gente já está acostumada, né? Com Bruno, Fabiano, Marlon, William Machado e Matheus Bahia. Bom primeiro tempo, né, do Ceará. Até poderia ter feito mais, né? Fiquei com a impressão até que poderia até ter deixado a situação mais tranquila. Mas a gente sabe, né? Série A nem sempre você também vai conseguir aproveitar todas as chances. Mas eu acho um primeiro tempo bem satisfatório, né? Eu gostei mais do primeiro tempo do Ceará do que do segundo tempo. Eu acho que o Ceará tem até agora uma marca, né? Que é um clube que é muito organizado dentro de campo quando começa a partida. Dificilmente você vê o Ceará perdido dentro de campo. Então, é um Ceará bem postado, é um Ceará concentrado, é um Ceará que tem, em muitos momentos, até o controle das ações. Então, assim, ele está administrando, seja para desacelerar o jogo, para acelerar o jogo. Então, o primeiro tempo do Ceará ele é um pouco o resumo disso. Teve problemas, daqui a pouco eu vou entrar. Mas os primeiros minutos do Ceará, o Ceará era uma equipe que controlava, basicamente, ali as ações. Então, já tinha tido uma chance ali com o próprio Galeano, né, que fez ali tipo uma puxeta, uma meia bicicleta e tudo mais, que o Volpi faz uma defesa. O Ceará atacava muitas vezes, né, o Grêmio praticamente sem nem controlar nada, praticamente sem fazer nenhuma ação dentro de campo. O Ceará tendo muita segurança ao longo da partida. E aí já tendo ali no Pedro Raul uma peça bem importante, não só, né, para segurar essa bola no ataque, como também os demais jogadores chegando mais à frente. Só que o Ceará, acho que a partir ali um pouco, até sair a jogada do gol, de fato, começava a ter algumas falhas, algumas coisas não estavam totalmente ajustadas. Por exemplo, o Sobral, por exemplo, teve uma dificuldade maior hoje. Acho até que o Condé leu muito bem ali no intervalo, porque havia uma dificuldade do lado direito do Ceará. Era algo que eu não estava gostando muito ali. O Fabiano estava muito exposto, o Grêmio começou a atacar e começou a se encontrar como time jogando mais pelo lado esquerdo deles, ou seja, o lado direito do Ceará defensivo, e ali começou a aparecer algumas jogadas perigosas, né? Então, assim, o Grêmio começou a assustar, o Ceará já não conseguia ser um time tão que não sofria alguns sustos, muito embora o Grêmio não conseguisse fazer isso muito em conversão, até sair, de fato, a jogada do gol, e aí, abrindo um parênteses aqui, que absurdo foi o comentarista do Premier mencionar que não foi assim, que ele não achava que era margem para penalidade, porque aquele braço não podia estar mais recolhido como ele já estava. Porque braço escancaradíssimo. Escancarado. E aí, quando mostra o replay de maneira mais nítida, para ele tentar não. Que tá, o cara nem para isso voltar atrás, porque às vezes o cara reconhece, não é. Agora eu olhei aqui, agora. Ele poderia dizer, não, realmente agora com esse replay ficou claro que o pênalti foi bem marcado. Ele poderia ter dito isso. Ele preferiu dizer assim, mas o braço tá para baixo. Aí eu falei, pô, peraí, pô. Ele justificou porque estava muito perto, né, do jogador. Mas se for um jogador que chuta na pequena área e bate no braço, cara, e evita o gol, é pênalti. Teve tempo suficiente pro Esteves recolher esse braço. Ele não recolheu. Então, assim, é um lance limpo, claro, e que bom que a Edna marcou. Até porque eu fiquei com muita dúvida, porque a Edna não é uma boa árbitra, né? E ainda tinha um Caio Max no VAR, que também é horroroso.
Então, no jogo de hoje, com esse lance especificamente, não há nenhum debate. Pênalti, claro, não é para ter nenhum tipo de contestação, qualquer debate possível, porque de fato o Esteves abriu o braço. E aí eu até imaginei que o Sobral fosse bater, ele já estava se preparando, mas o Pedro Raul bateu e bateu muito bem, viu? Porque assim, o Volpe foi eu bem não gosto também. do Volpe. O Volpe é um goleiro que eu nunca gostei, o pessoal sabe que eu tenho já sofri demais com o Volpe lá no São Paulo, mas ele é muito bom para penalidade. Não à toa ele classificou o Grêmio, né, em duas classificações da Copa do Brasil, tanto na primeira fase como na segunda fase. Então, para fazer um gol no Volpe, tem que ser um pênalti muito bem batido, e foi assim que o Pedro Raul abriu o placar, bateu realmente aqui naquela costurinha da rede ali, com força, sem chance, e aquele placar, ele representava o que era o jogo. O Grêmio praticamente não conseguia chegar ao ataque, porém, e aí eu acho que é quando começa alguns probleminhas do Ceará aparecer dentro de campo. Começou o Ceará a cometer falhas, e eu não digo falhas de sistema, eram falhas individuais. Então, o Sobral perdendo bola no meio de campo. Teve uma que o Marlon escorrega na jogada, o jogador do Grêmio tenta finalizar, e aí no final do primeiro tempo, Fábio, já lembrando um pouco do que foi o jogo do Bragantino, já era um Grêmio mais incisivo, finalizando, fazendo o Bruno trabalhar. O Bruno também teve alguns momentos ali de uma certa... Assim, o Bruno, eu já falei isso aqui várias vezes, e eu acho que os do Ceará, que talvez não soubesse, hoje voltou a perceber. O Bruno, para sair do gol, ele tem, às vezes, umas precipitações. Uma delas, ele até foi bem, ele se antecipa e joga a bola para fora, mas não foi para fora, eu acho que jogou só para frente mesmo. Mas teve uma outra que ele ficou no meio do caminho, que ele sai e aí a zaga cortou a bola ali, né, e tal. Então, o Bruno tem uma dificuldade de entender o timing ali, às vezes ele é muito precipitado para sair ou para não sair do gol. Muitas vezes uma bola alçada na área, ele fica mais plantado no gol e acaba não saindo. Então foi o único porém. É bom lembrar que o Ceará estava no primeiro tempo jogando bem, mas eram nesses erros individuais. Eu até tinha esquecido o primeiro erro, né? Que foi a primeira chance do jogo, que foi um erro que o Bruno pegou a bola com a mão, no recuo ali do Marlon, e aí gerou ali uma bola de dois tempos, né? Ali com jogada com bola, com falta indireta, né? Que ali, como teve o recuo para o goleiro, o Ceará sofreu ali um certo susto ali no começo, muito embora a jogada em si, a falta batida ali em duas jogadas, acabou não gerando susto algum. Então, o final do primeiro tempo, ele já era ali um pouco do indício do que poderia ser a mesma coisa que vimos no jogo contra o Bragantino. Então, o Ceará precisaria fazer o segundo gol. Teve, acho que, principalmente no primeiro tempo, boas escapadas com o Fernandinho. Tá? Foi um dos jogadores que eu mais gostei. Assim, o Fernandinho tem muito dessa coisa de um jogo bom, um jogo ruim. Um jogo bom, um jogo ruim. Tinha jogado bem contra o Bahia, jogou nada contra o Bragantino, aí voltou a jogar bem agora diante do Grêmio. Então, foi um jogador muito importante para ter a saída. O próprio Mugni também no meio de campo, conseguindo ganhar muitos duelos, conseguindo dar passe ali na frente. Faltou um pouco mais ali do lado direito. O Galeno chegou até a aparecer. Eu acho que o setor ofensivo, de uma maneira geral, funcionou. Mas aí, já corroborando com o comentário, o meio de campo já estava mostrando esse problema, já no final do primeiro tempo. Que quando volta para o segundo tempo, eu até imaginei que isso ia acontecer. O Grêmio vai para cima, o Ceará vai precisar se defender, mas o Ceará precisa atacar. O Ceará não pode usar do mesmo expediente ou do mesmo método que utilizou contra o Bragantino, onde praticamente só esperou o Bragantino. E eu até achei, pelo jogo sem casa, a torcida empurrando hoje, que o Ceará não ia fazer isso de maneira demasiada. Não foi tanto quanto foi do Bragantino, certo? Mas o Ceará, de novo, não conseguiu, como eu sempre falo e ressalto mais uma vez, recuar não é problema, desde que você saiba se defender e que tenha a transição. E o Ceará, houve um momento, de fato, que teve uma certa dificuldade para ter essa bola, mas tinha, principalmente ali, em algumas escapadas com alguns jogadores, oportunidade de fazer o segundo gol. Uma delas teria sido um golaço, aliás, do Pedro Raul, né, que ele já domina no peito ali e bate a bola vai no travessão, que ali poderia já ter dado a tranquilidade, mas como o Ceará acabou não construindo essa jogada de fato para o segundo gol, acabou ficando sempre à mercê de um Grêmio insistindo, e foi assim até os minutos finais, né, que o Grêmio foi fazendo algumas trocas essas que não fizeram o Grêmio sucumbir, o Grêmio continuou produzindo, o Ceará também fez algumas trocas para tentar conter, e por isso que eu estava citando, né, o Dieguinho, por exemplo, no segundo tempo, perdeu muita bola. Tinha hora que o Ceará tinha a possibilidade de contra-ataque, aí prendia demais a bola. Teve uma com o Dieguinho, teve uma outra, não estou lembrado com quem, acho que foi com o Galeano, não estou lembrado. Enfim,
o Ceará houve alguns momentos que ele poderia ter feito um passe mais simples, uma jogada sem muita inventividade. E aí o Ceará foi perdendo essa bola, o Grêmio estava sempre com ela. Isso foi um risco que o Ceará foi atravessando. Por isso que eu estava dizendo, esses momentos da reta final, que a gente estava vendo relatos aí dos torcedores, assim, meu Deus do céu, não sei como é que eu vou aguentar mais 36 jogos de Série A nesse contexto. É isso, o Ceará vai ter que melhorar nesse aspecto, porque isso pode ser danoso em alguns jogos, sabe? Tentar sofrer menos. E quando eu digo isso, é porque foram falhas individuais que foram acontecendo ao longo do jogo. Como eu estava citando, o Dieguinho, no primeiro tempo, teve falha do Marlon. O Marlon, aliás, uma das jogadas que poderia ter sido o gol do empate, teria sido um erro gravíssimo do Marlon. Uma bola que é cruzada ali pelo Pavon, né? A bola passa ali pelo William Machado, não deu para ele cortar. E aí o Marlon quase que dá o gol, né, para o Arezzo, porque o Arezzo já tinha tentado uma finalização um minuto antes, e aí nessa de quando ele foi tentar tirar, é aquela coisa, é o velho capricho ali, porque nesse ponto, assim, o Ceará tem que agradecer muito o contexto do que estava acontecendo. Era uma jogada de gol do Grêmio, assim, o Arezzo estava ele à trave, na hora que o Marlon foi tentar cortar, foi no pé do jogador do Grêmio e quase tomava um empate numa falha gravíssima. O Marlon também teve muitas dificuldades no segundo tempo, apesar de depois até conseguiu estabilizar um pouco mais. Mas são esses erros graves que a gente não percebia em jogos anteriores, que quando você vai somando o jogo do Bahia, o jogo do Bragantino e o jogo do Grêmio, você já vê que já são muitas chances em que os adversários têm chances claras de gol. O Ceará, claro, vai sofrer. Em algum momento vai ter um adversário com qualidade para fazer isso. Agora, essa jogada específica é uma jogada de uma falha grave, né? No caso do Marlon, que não deveria ter imaginado que nada ia acontecer. Eu acho que ele ficou muito confiante de que não tinha ninguém atrás dele, e quase o Arezzo conseguiu o empate. E aí, já nos minutos finais, o Ceará tentou, até com mudanças ali, né? Colocou o Ailon no final, colocou também eu já tinha colocado o Martins antes, o Martins teve ali um chute de fora da área, mas sem muito perigo, né? O Volpe defendeu. Então o Ceará tentava criar uma jogada para o segundo gol, não tinha uma jogada muito palpável para esse segundo gol, ou pelo menos uma bola parada que pudesse ali resolver. O Mugni também já estava cansado. Entra o Matheus Araújo, que foi uma grande escolha do Condé, porque há muito tempo já se pedia também o próprio Matheus Araújo, ele foi insistindo muito com o Romulo, e é um ponto também que o Condé está entendendo. A insistência dele agora já não está como no ano passado. Eu não tenho dúvida que se fosse no ano passado, ali um jogo, ele de novo teria apostado no Romulo. Mas dessa vez ele está sabendo ler, e ele está sabendo ler a crítica que está surgindo. Eu não sei se está vindo, se ele mesmo está buscando isso, ou se alguém do departamento de futebol está conversando com ele quanto a isso. Então, por exemplo, hoje não apostar no Romulo e apostar no Matheus Araújo foi uma grande escolha dele, porque o Matheus Araújo ele conseguiu fazer o Ceará ter mais a bola, ter mais tranquilidade, ter mais assertividade. E aí, ali na reta final, 3 ataques do Grêmio muito perigosos, né? O Ceará deu uma cochilada. O Fabiano teve uma jogada que não precisava ter subido tanto, deixou um buraco ali. Reta final era para ter guardado posição mesmo. E o Grêmio teve ali 2 finalizações, uma de cabeça, né? Uma jogada de cabeça em que o Ailon não acompanhou o jogador, o Ailon ficou só olhando o jogador que foi fazer o cruzamento ali na área, e o jogador do Grêmio cabeceou para fora. Depois teve o chute para fora, não estou lembrado de quem, e depois veio a defesa espetacular do Bruno, né, para evitar ali o gol do empate, e aquela defesa que gera o escanteio, e no escanteio, aí o contra-ataque do Ceará, o Matheus Araújo fazendo o gol ali, com o gol aberto, né, no meio de campo. Não era um chute tão simples, né, mas o gol estava ali aberto, bastava chutar ali, ele, por ter qualidade, conseguiu fazer. Ele não estava frontal, né, ao gol, ele estava mais pelo lado, né. Ele estava um pouquinho, mas assim, daria, né, para fazer aquela bola fazendo a curvinha, né, ele sabe mais do que a gente, né, aquela bola que vai fazendo a curva para dentro e tal, e executou muito bem o chute e tal, e confirmou essa vitória importante para o Ceará na competição. Muito bem, o seu Flor fala que falta volante e pontas nesse time. Concorda? Foram os pontos fracos hoje, a questão Sim. de ter volantes ali para controlar mais o jogo, enfim. E pontas ali para aproveitar mais mal, a jogada de transição. Quando o Dieguinho estava mal na partida, eu falei, precisa muito de um volante agora para entrar no lugar do Fernandinho. Mas não tem. Não tem. Até porque o Dieguinho, ele não é... Eu falei Fernandinho? Eu falei Dieguinho. Quando o Dieguinho estava errando muito no segundo tempo, o Dieguinho, é bom lembrar, ele nem volante é. Quer dizer, ele joga de volante também. Ele é volante também, no caso, né? Então,
O Ceará vai necessitar, eu não sei, porque termina na sexta-feira nessa janela nacional, mas o Ceará precisa de mais um volante de marcação. O Richarlison já está num período aí de próximo de voltar, mas é isso, é ter uma característica de um jogador que consiga proteger mais, até porque isso vai ser um jogo, digamos, costumeiro do Ceará, sabe? É importante, eu acho, que o Ceará ter um terceiro homem. O Richarlison vai voltar e tem o Dieguinho. Mas é importante ter mais um jogador, sabe? Eu acho que é importante ter um jogador de característica de mais marcação, de mais recuperação de bola, de mais embate físico, sabe? Um jogador com esse tipo de perfil. Porque às vezes o jogo vai pedir, o Ceará talvez vá ter que atravessar toda a Série A precisando sempre de volante como esse. E se por acaso um tiver lesionado, como é agora, como está o Richarlison, o Dieguinho, se tiver suspenso ou se tiver mal na partida, como estava durante o segundo tempo, primeiro tempo, só para lembrar, o Dieguinho para mim até nem jogou mal não no primeiro tempo, mas no segundo para mim estava bem claro esse problema, precisou de um outro volante que entrasse e desse mais a sustentação. O Sobral já tinha saído, o Lourenço não é bem um jogador, apesar de ter muita entrega dentro de campo, mas não é bem aquele jogador da característica da recuperação de bola, e aí faltou exatamente esse equilíbrio defensivo. A questão do ponta, eu concordo também, porque eu acho que em termos de características, o Martínez, por exemplo, que eu acho que também foi acertado que o Condé fez no jogo, o Martínez precisava ter mais, assim, porque muita gente quando viu o Ailon, tipo, pô, não tem outro para colocar, mas é bom lembrar, antes ele colocava a primeira troca, era geralmente o Ailon, né? Assim, ele já colocava de cara. O Ailon foi a última troca, então ele deu a primeira chance para o Martínez. E o Martínez não é bem aquele jogador do que, por exemplo, o Fernandinho estava fazendo. Como o Fernandinho sofreu essa quando ele cai, né, ele bate o ombro ali, não sei se deslocou, enfim, ainda vão ter todo um cuidado ali para saber se houve algo mais sério. O Ceará está tendo muito problema de lesão, já é Richarlison, já é Pedro Henrique, que foi outro, meu Deus, sabe, que também está lesionado, agora esqueci. Enfim, fora os outros, né, o Richard já estava lesionado, enfim. Então, nesse sentido, para mim, eu acho que vai precisar de um jogador de característica de velocidade. O Galeano está conseguindo entregar do lado direito, o Fernandinho tem essas oscilações, por exemplo, hoje para mim teve um lado positivo, mas na hora que for olhar para o banco, o Ailon não era essa peça, o Martínez conseguiu cumprir bem ali a função, mas não é bem um velocista, né? E aí fica essa dúvida, até porque o outro jogador que eu fico imaginando poderia ser o João Vitor, o Guilherme, né? Jogadores mais jovens, mas aí vai depender muito de como o Condé dá essa confiança para esses jovens atletas, né? Então, e também assim, ter todo um cuidado, né? Para saber se esses jogadores vão de fato corresponder. Porque a gente sabe que conseguiram entregar bem. Eu acho que o João Vitor ainda tem dificuldades assim, de tomada de escolha de decisão. Ele é muito habilidoso, muito rápido, mas na hora de uma finalização, na hora de um passe a mais refinado assim, ele não tem essa característica. E o Guilherme é um jogador de muita entrega, fisicamente é muito bom, mas eu não sei também o quanto ele vai conseguir, ao longo da Série A, entregar assim uma regularidade, que eu acho que os jogadores mais jovens acabam tendo mais esse perfil de oscilação. Então, eu concordo também que o Ceará talvez necessite de mais uma peça de um velocista. Enfim, até agora não tem nada nem especulado, né? Assim, há muita informação, na verdade, houve mais especulação de uma possível saída, que o Ceará já descartou logo de cara, que era o interesse, né, do Central Córdoba, no Lucas Mugni, mas o Ceará nem abriu conversa. Então, basicamente, fica essa dúvida aí, mas eu concordo. Eu acho que mais um volante para o Ceará com característica de marcador e um ponta com característica de ser mais velocista seria bom para o Alvinegro. E até que ponto, Minhoca, o roteiro parecido dos segundos tempos na estreia e hoje preocupa efetivamente? São contextos diferentes, ali fora de casa, você já com a vantagem, hoje você com um adversário que, mesmo instável, né, que é esse Grêmio, inclusive o Quinteiros muito criticado lá, mas você vê que tecnicamente é um time que tem o que entregar, né? Um time que tem triangulação, tem jogadores ali interessantes, apesar de não estar num bom momento, como em termos coletivos. Ou isso vai ser a tônica do Ceará mesmo, se defender quando tiver na vantagem contra times mais fortes, tentar saber sofrer e segurar o resultado e aproveitar um contra-ataque para matar o jogo como foi hoje. É isso mesmo? Não dá para exigir mais do Ceará? Ou dá para exigir um controle melhor do jogo, sobretudo quando se tem a vantagem? Eu acho que dá para melhorar ainda, certo?
eu acho que quando você faz a soma dos dois jogos, Bragantino e Grêmio, da maneira como termina as duas partidas, né? O Bragantino ali martelando, até conseguiu o empate e quase conseguiu a virada, né? O Bruno sendo muito importante. E o mesmo acontecendo na reta final com o Grêmio, talvez até no volume menor, mas o Grêmio também pressionando na reta final. O Ceará vai ter que fazer algo diferente, ou seja, o Ceará vai ter que matar o jogo. No jogo do Bragantino, estava 2-1, o Ceará teve chance de fazer o 3-1, não fez. Por isso que acabou levando a pressão e o empate na reta final e quase a virada. No jogo do Grêmio, teve chances também de fazer o segundo gol, não tão claro como foi no jogo do Bragantino, que o Bragantino foi na base da loucura, mas dá para fazer muitas vezes assim um placar mais confortável. Quando eu digo isso, não estou dizendo que o Ceará tem que fazer um jogo tranquilo. O Ceará, acho que não vai ter jogos, na maioria das vezes, assim, com tranquilidade. Vai ser jogos difíceis. Mas tentar, digamos, resolver logo esse jogo, assim, meio que matar o adversário. Porque eu não tenho dúvida, se o Ceará faz o segundo gol ali com o Pedro Raul, talvez o Grêmio sentisse o golpe. E aí o jogo fosse só administrável na reta final, como o Ceará fez nos clássicos reis esse ano, praticamente. Assim, o Fortaleza pouco atacava. Então é o momento de alguns momentos da partida que isso pesa, que aí eu acho que requer, Fábio, o fato do banco de reservas mais limitado do Ceará. Essa é a grande questão. A gente estava citando aqui, precisava de um outro volante de marcação para entrar no lugar do Dieguinho. Não tinha essa peça hoje. Precisava um ponta, como o Fernandinho estava conseguindo fazer contra-ataque, puxar contra-ataque. Você não tinha no banco esse jogador com a característica da velocidade. Então precisaria ter, por exemplo, Matheus Araújo conseguiu mais reter a bola, prendeu mais, conseguiu ter mais tranquilidade, mas não era o time por completo. Essa é a grande dificuldade que o Ceará tem. O Ceará não vai ter, por exemplo, um lateral direito de uma característica extremamente defensiva. Ele pode fazer adaptações. Acho até que aí é um ponto de partida, Fábio, que eu faria, mas conhecendo o Condé, eu acho que dificilmente ele vai fazer. Mas eu tentaria trabalhar outros esquemas no Ceará, quando for preciso se defender. Esse mesmo cenário que a gente viu. Então, por exemplo, por que não fazer uma linha de 5 defensiva? Colocar 3 zagueiros, e aí colocando, por exemplo, já que o Matheus Bahia é um lateral esquerdo que sobe mais, né, que apoia mais, ele poderia colocar o William Machado mais à esquerda, tendo, sei lá, o Marcos Vitor juntamente com o Marlon, ou o próprio Éder e tal, formando uma linha de 3 e tendo mais um lateral direito, fazer ali um 5-4-1, sabe? Ele até chegou a fazer no jogo contra o Bragantino na reta final, acabou não funcionando, porque também os lados estavam extremamente expostos, né? Hoje, como eu estava citando, no primeiro tempo, o lado direito do Ceará estava muito desguarnecido, assim, eram muitas jogadas por ali e o Grêmio trabalhando com muita facilidade, finalizando de fora da área e os erros individuais. Então, para mim, uma das alternativas que eu faria era criar uma outra estratégia a depender do contexto do jogo. Estou dizendo que é para começar num 3-5-2, num 5-4-1. Estou falando no momento que precisa se defender. No momento que precisa se defender, eu acho que no jogo passado, para mim, eu até tinha ressaltado aqui com... Foi com você, né? Foi você que estava aqui na segunda-feira? Foi, né? Foi, Celso. Eu comecei... Foi Celso, isso. Eu falei com o Celso que ali eu teria pensado em colocar o William Machado como lateral esquerdo, já que o lado esquerdo estava tão vulnerável, ele não corrigiu isso ao longo do jogo e acabou tomando gol exatamente por ali. Então, eu acho que dá para o Condé pensar em alternativas, até porque o Ceará tem que aproveitar, Fábio, que agora ainda tem semanas livres. Então, do jogo do Grêmio para o jogo do Juventude, você vai ter mais uma semaninha aí. Aí depois começa Vasco no meio de semana, Bahia, depois vai ter mais uma semana para o jogo do São Paulo, até depois ter o jogo da Copa do Brasil, que ainda vai conhecer o adversário. Então, eu acho que essas semanas, tudo bem que essa semana foi mais curta, né? Será jogou segunda e jogou sábado, foi uma semana mais curta, mas eu acho que com essa semana mais cheia agora para o jogo do Juventude, até porque o jogo é fora de casa, eu acho que ele pode pensar outras alternativas. Eu acho que pode tentar ver outras variações para tentar se proteger melhor desses minutos finais agoniantes que o torcedor, obviamente, não quer estar passando por isso todo o jogo. Muito bem. Outro ponto, Minhoca, antes da gente entrar no campinho, que é uma boa tabela, né? Que o Ceará também acabou dando sorte nesse início, porque acabou sendo adversários viáveis, né? Ele, sobretudo se a gente pegar a sequência em casa, depois do Grêmio ele tem o Vasco em casa, que eu acho que é um adversário também viável para ele pontuar. Aí tem o São Paulo, que não tá tão bem, tem questão de Libertadores, a gente nunca sabe como vai
Os times da Libertadores vão entrar em campo e depois o Vitória. E depois o Sport. Então são 5 jogos em casa que, claro, vão ter suas dificuldades, mas são jogos ali bem ganháveis. Você não tem um Palmeiras, um Flamengo, um Inter, né? Que aí é jogo que é em casa, mas você, se empatar, você tá feliz, muito feliz. Então, é o momento para o Ceará aproveitar. Você não acha que esse início. E até os jogos fora de casa são viáveis também, porque tem um Juventude, que é sempre muito difícil, claro, mas é um time ali que dá para você competir. Aí tem o Bahia também ali que vai ser difícil, mas tem a questão da Libertadores. Né? E até pouco tempo a gente viu um reserva do Bahia contra o misto do Ceará e o Ceará até competiu ali, até teve chance de conseguir um resultado melhor. O time até mais titular, viu, do Ceará. Não era bem misto, não, do Ceará. Era até um time até mais próximo do titular mesmo. Isso, eram 6 titulares, né? E o Bahia tudo reserva. Mas tem uma tabela que assim, é bom aproveitar esse momento. Até pela questão das datas livres, né? Onde muitos adversários não vão ter. Até que ponto tu coloca esse recorte inicial aí em nível de importância para o Ceará? Porque me parece uma tabela bem agradável, viu? Começar com esses adversários. Dá para fazer uma gordurinha ali. Como já tá fazendo. Dá. Isso. O Ceará, como eu tinha mencionado, tanto no áudio guia como eu já também mencionei aqui, o começo da Série A é muito importante. Ele é bem importante para o Ceará para aproveitar o bom momento que o time estava atravessando antes do começo da Série A. E isso até agora, para esse início, né? O que é que ficou ressaltado nos 2 primeiros jogos? Diferentemente do que estava acontecendo nos jogos do começo da temporada, ali até o jogo do Bahia. Aliás, eu vou até pegar o jogo antes, né? Que é a final do Campeonato Cearense. O Ceará praticamente pouco era agredido. Pouco era agredido. Então, assim, não, a defesa tá bem esse ano e tudo mais. Só que aí, quando vê o jogo do Bahia, quando vê o jogo do Bragantino e agora esse jogo do Grêmio, a gente começou a ver o Ceará, e era natural que isso acontecesse, o Ceará sofrendo mais, o Ceará tendo chances reais. Hoje, por exemplo, o Ceará não tomou gol. Mas você não pode dizer que o Ceará não ficou longe de tomar gol. É diferente de outros jogos. Teve jogos até que o Ceará tomou gol, mas ali, um vacilo específico, não foi. O Ceará foi bombardeado, por exemplo, o jogo do Confiança na Copa do Nordeste, foi, enfim, fatalidades que acabaram acontecendo nos jogos do Confiança, que acabou gerando ali os gols que o Confiança fez. É diferente agora na Série A. Mesmo não tendo tomado gol hoje, dá para ver alguns lances, especificamente aqui o Ceará podia ter tomado gol. Olha o erro aqui na entrada da área, por exemplo, antes mesmo dessa jogada, que foi a defesa do Bruno ali, né? A defesa antes de gerar o escanteio, que saiu o segundo gol do Ceará, é um chute na entrada da área, tal qual aconteceu no jogo do Bragantino, sabe? Assim, que a bola foi para fora. Se aquela bola talvez foi em direção do gol, tivesse tomado o gol, o contexto, a análise da partida teria sido diferente. A raiva do torcedor hoje seria a mesma coisa. O cara ia estar falando mesmo, por que o Condé faz isso? Por que o time recua? O time não tem banca, aquela coisa, tudo isso. Por isso que a gente tem que sempre abordar a partida a partir também do que acontece dentro de campo. Porque, claro, o resultado não é mais importante. O torcedor, como eu falei, tem que vibrar, mas a gente está falando isso olhando para toda a Série A que o Ceará vai enfrentar. Nesse exato momento, o que aconteceu dentro de campo, o Ceará vai ter adversários também acessíveis, como você menciona, mas nenhum deles vai ser fácil. Nenhum deles vai ser fácil. Eu costumo falar que não existe galinha morta no Campeonato Brasileiro. Às vezes tem um contexto ali de uma crise numa equipe e você aproveita essa crise. Aqui é umas mais vivas que a outra, né, meu? Que assim, tem umas mais vivas. Mas é porque, por exemplo, o Juventude, por exemplo, você pode imaginar conseguir levar um ponto desse jogo. Mas o Juventude sempre foi um adversário chato de jogar com. É muito em questão de comparação, assim. É melhor pegar nesse início Vasco, São Paulo, Vitória e Sport do que pegar Flamengo, Palmeiras, Internacional e o Fortaleza. Vou até botar o Fortaleza no lugar do Sport aqui. Não, acho que não. O Fortaleza, nesse contexto, eu acho que o Ceará até assinaria. Até pelo momento aí, né, que está acontecendo do bom retrospecto. Mas eu falo assim, eu acho que eu concordo com você em termos de tabela para o Ceará. Não pega nenhum clube nesse momento
sobrando, que é o caso do Inter. Assim, qual o perigo aí? Desses jogos iniciais, o jogo do Bahia eu considero o jogo mais chato para o Ceará, porque o Bahia está jogando bem. E, não à toa, recentemente, o time reserva, só tinha o Lúcio, né, de titular na partida, fez 3-0 no Ceará. O Ceará ainda correu, foi atrás de buscar o resultado, acabou não empatando, diminuiu só para 3-2. Mas eu só considero o Bahia assim, um jogo mais considerado complicado. Mas assim, quando o São Paulo jogar aqui, o São Paulo acabou de ganhar do Tadjeres. Jogando bem? Não jogou bem. Mas ali, o São Paulo também não é um time que sofre tanto. Defensivamente, é uma equipe que consegue sustentar em muitos momentos. Então é um jogo que não vai ser fácil. O Vasco é até curioso, porque o Vasco, muitas vezes, eu estava acompanhando de segunda tela, sabe? O jogo que estava passando na Amazon Prime, né? Só que eu, claro, estava focado no Ceará e, vez ou outra, estava ali acompanhando Corinthians e Vasco. O Vasco era hoje para ter tomado 5-0, Fábio. 5-0 já para ter tomado. Porque 2 gols foram anulados do Corinthians. Foi muito fácil hoje o que o Corinthians fez. Então, assim, eu vejo um jogo acessível. Foi todo reserva também, mas vai né? ser fácil. O Ceará vai aproveitar. Foi, né? Mas, enfim, assim, o Vasco vai aliviar nesse jogo especificamente, porque, enfim, é o adversário que eu gostaria de enfrentar em casa hoje, porque é um adversário que, jogando como visitante, não é tão poderoso quanto outras equipes que poderiam enfrentar. Agora, eu considero ali que dá para ter um ponto contra o Juventude, dá para ter 3 pontos contra o Vasco. Claro que eu começo a fazer isso, aí vai ficar parecendo que o Ceará tem que fazer 1 ponto contra o Juventude, 3 contra o Vasco, 1 contra o Bahia. Quando vai ver, o Ceará tá brigando pelo título, né? Já, né? Então, eu acho que é entender o contexto. Tipo assim, aonde uma derrota não é tão nociva? Pro Bahia. Pro Juventude, é chato. Por quê? Porque o Juventude, teoricamente, é seu adversário. Deixar escapar em casa ponto contra o Vasco é chato. Por quê? Porque a gente imagina que o Vasco também vai estar próximo do Ceará na classificação até o final do campeonato. Claro que as coisas vão mudando, os adversários, o perfil do time. Ninguém imaginava que o Fluminense ia brigar na parte de baixo. Ano passado, o Fluminense se tornou um adversário de todo mundo que estava ali na parte de baixo, do Criciúma, do Vitória, de várias equipes. Então, nesse sentido, o Ceará tem que ir olhando jogo a jogo. Agora, a Juventude, um adversário difícil, mas dá para o Ceará surfar bem. Acho que até essa primeira parte do campeonato, que é até o jogo do Fluminense ali, que tem um asterisco ali, né? Porque o Fluminense vai jogar o Mundial, pode ser que esse jogo seja adiado. Dá para o Ceará tentar somar aí, né? Vão ser 3, 6, 9, 11 jogos, né? Se o Ceará conseguir somar em uns 16 pontos, tá de bom tamanho, né? É um terço do campeonato, vai ter somado 16 pontos, que digamos, é um terço, teoricamente, da permanência, trabalhando nos 44, né? Por aí. Então, acredito que seria a melhor pontuação. Um jogo em casa contra o Sport, eu digo até que é um jogo até contra o Atlético Mineiro, apesar de ser uma equipe de boa qualidade, mas o Atlético Mineiro também, como visitante, dá umas margens. O próprio Grêmio, na primeira rodada, quem diria, Fábio, que o Grêmio ganharia do Atlético Mineiro? Muita gente apostava até no Atlético Mineiro ganhando do Grêmio. Então, acontece, sabe assim, os contextos que os adversários às vezes permitem. E aí, como o Galo vai vir depois da última rodada da Libertadores, pode ser um Galo motivado ou desmotivado, ou focando na Série A, a gente não sabe. Então, são os contextos que vai ter pela frente aí. Então, eu vejo que é uma tabela boa. Eu concordo com você que é uma tabela boa. Agora, cabe ao Ceará conseguir aproveitar essa tabela que tem pela frente. Muito bem, isso vai ser desdobrado, né, no raio-x da segunda-feira. Bom, mas agora vamos para o campinho, né? Vamos analisar individualmente aí os jogadores do Vozão. Né? Antes disso, mandar um abraço aqui para o Radiohead 2, falou que o Juventude está perdendo para o Botafogo, é isso, 1-0 lá no Newton Santos. Saulo Lessa está por aqui, sempre interagindo. Ceará, tua glória é lutar. Ele fala que quando voltar o Pedro Henrique e o Richardson vai melhorar o elenco. O principal reforço do Ceará é a volta do Pedro Henrique, né? Isso. Que apesar de não ser um velocista, como eu estava dizendo, mas eu ainda acho que o Ceará vai precisar de um velocista, tecnicamente é um jogador diferencial, né, para o Ceará nessa Série A. Ele é um jogador que, uma bola sobrando ali no ataque, ele tem a qualidade para encontrar o companheiro, para fazer uma finalização de mais qualidade, ele tem essa virtude. Então, hoje, por exemplo, se ele tivesse começado, sabe, ali dentro do jogo, poderia ser uma boa, ou durante o jogo, né, também ser utilizado ao longo da partida, poderia ser uma peça importante. Então, eu concordo muito aí. Quando voltar, e eu acho que assim, não vai demorar muito, né? Tanto o Richardson quanto também o Pedro Henrique devem voltar aí na sexta rodada, ali, acho que depois do jogo do Vitória, talvez, ali, possivelmente o jogo do Vitória deve ser o retorno
dos dois, ou pelo menos um deles. Bom, Bruno Ferreira, e aí? Acabou a desconfiança? É goleiro de Série A mesmo? Não precisa contratar mais ninguém? Vamos lá. Eu ainda ressalto aquilo que eu estava mencionando. O Bruno, ele tem uma dificuldade para sair. É um problema que ele tem. Assim, ele, como goleiro, ele tem uma dificuldade de entender o momento de sair do gol, o momento de ficar no gol. Ele apresentou essa insegurança em bolas que foram na área em alguns momentos, ou em jogadas em profundidade, em que ele antecipava. Uma delas ele conseguiu antecipar, e na outra ele foi muito precipitado, porque se aquela bola sobra no pé do jogador do Grêmio ali, e ele fora do gol, teria sido um erro gravíssimo do Bruno. Então, essa insegurança dele na hora de escolher a jogada, de sair do gol, de ficar no gol, ainda é um problema que o Bruno tem. Mas, assim, não tem como a gente não colocar a vitória de hoje na conta do Bruno, porque ele faz uma defesa fundamental para garantir essa vitória. Fundamental, fundamental. Então, assim, eu vou colocar um verde mais forte para ele, certo? Por conta dessa defesa e de outras que ele fez também ao longo do jogo. Mas é aquele verde mais forte beirando o verde musgo, certo? Vai ser muito por conta do que ele conseguiu fazer em momentos chaves do jogo. Mas ele também poderia ter comprometido, porque ele cometeu falhas ao longo desse jogo que não teve consequência. Aliás, uma das falhas foi pegar a bola com a mão no recuo de bola do Marlon no começo do jogo, né? Então, assim, essas falhinhas do Bruno, uma hora pode acabar pesando, sabe? Eu acho que é um goleiro que está muito bem, está pegando muito, 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 como eu ressaltei. 3 pontos que o Ceará tem nesse campeonato se deve ao Bruno, porque era para possivelmente ser uma derrota no jogo passado, foi um empate, hoje que poderia ser um empate acabou sendo a vitória. Então, o Bruno vai com esse verde mais forte, muito pelos momentos importantes da partida que ele apareceu. Mas é um verde caindo para o musgo aí, por conta de algumas falhas e erros que ele cometeu também ao longo do jogo, que eu acabei não gostando. Que aí é onde você fala, a insegurança. É isso, um goleiro que dá susto, dá muito susto ao longo do jogo. Muito bem, então avaliação positiva aí para o Bruno Ferreira. Vamos para a dupla de zaga, Marlon e William Machado. Aí são bem diferentes. O Marlon, para mim, jogou ruim, laranja para ele. O Marlon teve dificuldades ao longo do jogo. Claro que em um determinado momento ele até estabiliza, mas claro que o lance do primeiro tempo foi uma infelicidade ali. Ele escorrega, o gramado da Arena Castelão é dessa maneira e tudo mais. Mas às vezes eu sentia que ele estava demorando demais com essa bola. E quando tentava o passe, errava também. Esse lance, né, que foi o lance mais claro do Grêmio no segundo tempo, foi uma falha gravíssima do Marlon, que não teve a consequência. E por isso que eu tô, assim, talvez aqui é porque teve um resultado positivo. Mas talvez a cor dele seria mais pro vermelho se por acaso o Ceará tivesse tomado o empate naquele lance. Porque foi um erro que nenhum zagueiro pode cometer. Numa jogada como é jogar simples, joga para a linha de fundo, sabe? Tira a bola o quanto antes. E o Marlon voltou a apresentar, né, essa dificuldade dele de entender, né, de fazer o simples muitas vezes, mas depois ele até estabilizou. Mas no geral eu não gostei da atuação dele. Para mim, do sistema defensivo, ele foi o que passou menos segurança ao longo da partida. Para mim, não foi uma boa partida do Marlon. Diferente do William Machado, que para mim voltou de novo a jogar bem. Vou colocar um verde musgo para ele, porque houve algumas jogadas que ele não ganhou no duelo aéreo. Assim, ele é bom no duelo aéreo, mas não prevaleceu, né? Assim, não foi soberano, não fez uma partida gigantesca, mas fez uma partida de novo muito irregular, conseguiu travar algumas finalizações ali do Grêmio perigosa. Houve outros momentos que teve ali algumas falhas de alguns jogadores do Ceará defensivamente que ele tentou corrigir. Então, de uma maneira geral, fez um jogo também bom, mais uma vez. Hoje o zagueiro mais confiável do Ceará, na minha avaliação. E a depender do contexto, né? Eu acho que quando o Ramon voltar, não é para ter mais debate, assim, sabe? O Ramon começou bem a temporada, mas o William Machado hoje é o titular da posição, assim, entendendo? Aí eu acho que é um ponto onde o Condé pode ver uma outra possibilidade do lado direito. Que aí pode ser o Éder, dar um jogo ali pro Éder e tal. Observar, até porque daqui a pouco o Ceará vai ter uma maratona de jogos, pode ser que um revezamento, até porque, e aí eu vou até aproveitar uma fala que o Condé utilizou no jogo da segunda-feira contra o Bragantino, ele chegou a alegar cansaço por problema do Ceará. Eu achei um argumento que para mim não condiz. O que o Ceará teve dificuldade no jogo da segunda-feira
Claro que houve cansaço, mas não foi por conta disso que o Ceará foi pressionado e que o Bragantino chegou com muita facilidade pelos lados. Era um sistema defensivo realmente que não estava conseguindo conter as investidas do Bragantino. Então, eu não colo nessa. E se por acaso ele observar que há um desgaste, o elenco é para isso. O elenco tem limite, é mais limitado, mas às vezes você precisa poupar num jogo aqui de menor qualidade, fazer um outro tipo de formação para tentar ter um jogador mais inteiro para um jogo mais importante que você considera logo à frente. Vamos. Muito bem, então defesa avaliada. Só uma curiosidade, né, desse início dos zagueiros do Ceará, porque o Marlon é um zagueiro que joga a Série A há muito tempo, né? Ele jogou desde que o Cuiabá subiu, acho que ele já jogou no Corinthians também, em algum momento, Série A, e o William Machado, que nunca havia jogado Série A, vem se mostrando mais seguro que ele, né? É isso, porque muitas vezes é isso, tá? Às vezes é um jogador que nunca ganhou oportunidade, né? O William Machado sempre foi um jogador que sempre mostrou muita regularidade por onde passou. Você sabe muito bem disso. Inclusive no grande Botafogo da Paraíba, melhor zagueiro, viu, que já passou por aqui, que eu vi jogar, inclusive. Pena que ficou um ano só, mas enfim. Fabiano, na direita. Fabiano teve uma certa dificuldade no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele melhora bem, assim, melhora muito bem, aliás. Acho que houve alguns momentos que ele foi precipitado nessa linha defensiva, mas já no final ele já estava dentro da área praticamente, fechando linha, praticamente ali era um Ceará todo blocado, né? O bloco baixo era uma linha de 4 dentro da área, na verdade, já. Então o Fabiano melhorou no segundo tempo. Eu não gostei muito do primeiro tempo dele, assim. Houve momentos que ele se precipitou em algumas jogadas, adiantou demais a bola, sabe? Tentou conduzir demais em algumas jogadas, deu um certo espaço, teve dificuldades, assim. Eu vou colocar um... É porque eu não gostei do primeiro tempo dele, que seria mais para um amarelo para laranja, e no primeiro tempo dele, no segundo tempo dele, já é um verde musgo para o verde. Acho que na média, como o time venceu, vou aproximar para cima. Vou aproximar para cima, aí o Fabiano. Eu travei? Você travou? Quem travou? Alan, responda aí. Foi o Fábio, foi você, Fábio. Então, Fabiano, Alan. Pode colocar aí um verde musgo também. Muito embora, assim, eu achei mais pro razoável, mas fica esse verde musgo pro Fabiano. Já o Bahia, eu gostei muito do Matheus Bahia. Apesar de não ter apoiado tanto, eu tinha feito críticas pesadas para o Matheus Bahia no jogo passado contra a equipe do Bragantino. Hoje ele se mostrou bem mais confiável. Bem mais confiável. Gostei do jogo dele. Passou segurança. Alguns duelos ali não eram fáceis dele sustentar e ele conseguiu sustentar. O lado esquerdo do Ceará esteve, para mim, muito bem. Assim. Pode colocar um verde forte para ele. Claro que talvez... Não, vou dar um musgo para ele. Verde musgo também. Um verde musgo. Verde forte também, aí eu acho que é porque... o verde musgo. Pode pegar outro verde. Sabe por quê? Porque, assim, às vezes você quer enaltecer, né, o jogador por uma característica que ele não tem, que é, por exemplo, o Matheus Bahia tem dificuldade para defender. E hoje ele fez um jogo defensivo tão limpo, tão bom assim, não passou nenhum tipo, eu não lembro assim, nada de muito gritante do Matheus Bahia falhando, que eu considero um jogo bom dele, assim. Né? Foi excepcional, mas foi um jogo bom. No ataque, ele conseguiu também chegar, mas não da maneira como a gente conhece bem, até pelo estilo de jogo que o Ceará acabou empregando ao longo do jogo. Muito Pronto, bem. chegamos nos volantes. Isso. É o ponto fraco do Ceará? Hoje foi mal. Eu vou colocar laranja nos dois, Sobral e Dieguinho. O primeiro tempo do Dieguinho eu estava gostando, estava conseguindo dar sequência, estava sendo um bom jogo dele, um bom jogo. Mas eu acho que ele caiu de maneira muito acentuada no segundo tempo. Muito, muito acentuada no segundo tempo. Foram muitos erros do Dieguinho assim, no meio de campo, prendendo demais a bola, não conseguindo dar combate, dando espaço, errando passe. O Dieguinho, de fato, era um jogador que deveria ter sido substituído ao longo do jogo. E eu entendo, e o Condé fez certo, eu também teria feito, mesmo o Dieguinho jogando mal, o Dieguinho era para ficar em campo. Porque ainda é o melhor dos volantes para marcar. Ainda é o melhor dos volantes para marcar. Então o Dieguinho teve muita dificuldade no segundo tempo. Não gostei mesmo do segundo tempo do Dieguinho. E aí aquela coisa, né? Se aqui tivesse um outro resultado, se ela tivesse tomado empate, ia pesar mais a tinta aqui pro Dieguinho. Ia pesar bem mais a tinta aqui pro Dieguinho. Mas nesse caso,
tem um bom primeiro tempo dele, ele ganhou muitas disputas, ele conseguiu sair bem com a bola, lembrou o Dieguinho do jogo do Bragantino, o primeiro tempo dele, mas o segundo tempo foi uma queda muito acentuada. O Sobral teve dificuldade durante todo o primeiro tempo, e eu digo muito mais numa ideia de criação, e na hora que o Grêmio começa a gostar do jogo, o Sobral também não deu uma sustentação defensiva, que essa dupla, Sobral e Dieguinho, acaba dando mais do que qualquer outra dupla, pelo menos a que está apta hoje para o Ceará. Então o Sobral também teve dificuldades ao longo do jogo, não gostei também, assim, não era um jogador tão influente. Acho que logo no começo do jogo, aliás, o Sobral já tinha falhado ali numa jogada, não estou lembrado qual foi uma jogada, mas eu lembro que ele já começou falhando o jogo, assim, não estava numa boa noite. E o Condé, novamente, leu muito bem também, já tirou o Sobral ali do intervalo. Fiquei com receio, porque como o Ceará estava na vantagem, o Lourenço não era bem uma peça que ia dar uma sustentação defensiva. Mas é isso, o Ceará também não tem tanta peça, quer ou não, ficou ali o Lourenço, que também tem uma característica de ser um jogador de mais entrega, mas daqui a pouco eu entro no Lourenço. Já Mugni jogou bem, eu vou colocar um bem também para o Lucas Mugni. Enquanto esteve em campo também foi muito bem. A bola parada dele não funcionou tão bem como em outros jogos, mas teve uma jogada lá que ele estava cercado por 4 jogadores, muita segurança, muito lúcido. Errou um passe ou outro, errou. Mas ainda é o principal jogador de segurança. Quando a bola chega no pé do Mugni, tem jogada, sabe? Tem uma jogada efetiva. Muitas das vezes está o Mugni acertando. Erra, obviamente que erra, o Mugni também não é um jogador excepcional na palavra, mas quando você olha, eu acho que a melhor versão do Mugni que eu já vi é a versão com o Léo Condé. Assim, eu não lembro do Mugni jogar a quantidade de vezes bem, assim, uma regularidade de boas atuações, como ele está jogando desde quando o Condé assumiu o Ceará. É de fato um jogador totalmente diferente e, de novo, fez uma boa partida. Foi muito importante em muitos momentos do jogo para segurar, para gerar ataque do Ceará. Ele foi uma das peças que eu mais gostei. Ataque, né? Galeno. Gostei dos 3, para antecipar. Galeano vai ficar com um bem. É um bem parecido com o Fabiano. Foi melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, começou a cometer algumas falhinhas. Mas eu gostei do jogo do Galeano. O Fernandinho... Será que eu vou... Eu vou colocar um muito bem para o Fernandinho. Até porque também aí seria muito exagero da minha parte também. Quer dizer, pode parecer um exagero para alguns, porque eu estou colocando esse verde mais para o Fernandinho. Eu acho que tudo que o Fernandinho precisava fazer em campo, ele fez, sabe? Ele foi a válvula de escape, ele foi o jogador que conseguiu chamar falta, ele foi um jogador daquilo que se espera dele. Talvez tivesse faltado mais, assim, o Fernandinho ser um pouco mais... Ele até tentou, né? Algumas finalizações ali, mas sem ter muita efetividade. Mas foi o jogador que precisava ser durante o jogo. Então, eu acho que ele cumpriu bem todo o papel dele. Em muitos momentos, ele era realmente a melhor peça. Quando a bola caiu no pé do Fernandinho, tinha jogadas de ataque com efetividade. Então, para mim, o Fernandinho vai muito bem. Assim também como o Pedro Raul, que é um jogador hoje que está vivendo grande fase. O segundo tempo do Pedro Raul, assim, teve 2 lances que eu acho que ele não deu um combate ali, mas ainda foi muito importante. Quase fez um golaço. Já tinha feito gol de pênalti. Hoje, para mim, ele é o líder assim, do time. Dá para ver claramente dentro de campo o quanto ele está focado com o time jogando dentro de campo. Então, eu gostei muito do jogo do Pedro Raul, novamente. Presença de área. Quase fez um gol também no primeiro tempo. Uma jogada de cabeça no passe foi do Fernandinho ou foi do Bahia? Nem estou lembrado mais. Foi jogado pelo lado esquerdo. Acho que foi do Bahia. Ele cabeceia para fora. Teve outro que ele tentou escorar para o Galeano, que estava entrando no meio da área. Acabou não conseguindo acertar, né? Ele até falou que teve o refletor atrapalhando ele. Mas, de novo, uma grande atuação de Pedro Raul. Hoje, sem sombra de dúvidas, o principal jogador do Ceará. Isso aí não tem nem, acho que, debate, não. Assim, é o principal jogador do Ceará. Entrando na galera do banco agora. Vamos logo eliminar a turma que chegou por último, né? Quem entrou ali no final foi Nicolas. Então, bolinha branca para o Nicolas.
Aí tem o Ailon. O Ailon vai ser uma bolinha branca, certo? Que já entrou ali aos 45 do segundo tempo. Mas, numa das jogadas, o Ailon cochilou total no lance. Total no lance. Fica aí algumas gotinhas laranja aí nessa bola branca aí. Algumas gotinhas laranja aí, porque essa desatenção do Ailon poderia ter custado um empate. Aí, já falando dos demais, o Martínez, eu gostei da entrada dele, mas eu não sei se eu coloco um verde para ele, assim, eu vou mais pro razoável. Deu uma finalização ali, não foi tão perigosa, não foi, assim, um diferencial, eu colocaria uma bolinha amarela para ele. Alan, tem que colocar aquele quadradinho preto, Alan, quando for... Tem que fazer o quadradinho preto para o amarelo ficar ressaltado. Mas, enfim, vai fazendo aí. Enquanto isso, eu vou analisar o Lourenço, para terminar com o Matheus Araújo. Vamos lá. Lourenço, para mim, deu uma finalização perigosa de fora da área, que ela foi para fora. Perigosa assim, né? Ela passou próxima à trave. No meio de campo, não fez o time se defender tão bem assim. Houve uma certa desatenção também em jogadas que foram dentro da área. Houve uma certa desatenção. Mas eu acho que eu não vou pesar muito a tinta no Lourenço, não. Acho até que em alguns momentos ele conseguiu reter a bola. Acho que ele pode ainda melhorar mais. É um amarelo. Eu vou colocar também um amarelo para ele. Aproveita aí o do Martínez, já traz para o Lourenço também essa bolinha amarela. Também tem gotas laranjas aí no Lourenço. Muito bem. Poderia ser um pouquinho mais diferencial. Houve bons momentos também dele, mas no geral eu vou ficar com a bolinha amarela para ele. Matheus Araújo. E Matheus Araújo. Deixa eu ver aqui. Tem que ser verde, meu. Eu vou colocar muito bem também. Não, mas eu acho que não foi só pelo gol, não. Eu acho que ele conseguiu desenvolver melhor o jogo. Teve uma qualidade a mais, assim, sabe? É porque eu tenho dúvida se eu coloco um verde mais forte. Vai nesse musgo aí, verde musgo mesmo. Acho que tá mais equilibrado. Não foi também uma entrada tão diferencial, claro, faz o segundo gol, que determina a vitória. Mas é isso. Coloca lá o quadradinho preto, pô. Não dá para ver, não, esse verde do Matheus Araújo. Bom, então todo mundo avaliado aí. Vamos pro melhor em campo antes do Condé. Pedro Raul, Bruno Ferreira. Eu vou ficar de novo com o Pedro Raul. Pedro Raul, para mim, o melhor. Eu nem lembro se eu escolhi ele no jogo passado. Não, eu escolhi o Dieguinho no jogo passado. Esse agora eu vou ficar com o Pedro Raul. Pedro Raul, que já tem 7 gols, não é isso? Com o Ceará em 8 jogos. É o mesmo número de gols que ele fez em 55 jogos, somando Toluca e Corinthians. Então, realmente, confiança é tudo, né? É isso. É tirar o peso dele, assim, que ele desenvolve. Tá muito bem encaixado, é o jogador mais importante hoje do Ceará. Apesar de uma parte do jogo não ter recebido tanta bola, mas conseguiu trabalhar bem ali no pivô, muitas vezes, segurar essa bola no ataque, ganhar alguns duelos. Então, para mim, ele acaba ainda sendo o principal jogador, né? Fazendo aí menções aí para o Bruno, que foi importante, o próprio Fernandinho, eu gostei muito do jogo do Fernandinho, o William Machado também. Esses jogadores chamaram muita atenção, o próprio Mugni também foi muito bem. E chegando agora no professor, né? El Condé. Vamos lá. Era um jogo difícil para o Condé ter que resolver alguns problemas. Como eu falei, não tinha peça para preencher o meio de campo e ajustar o meio de campo que estava com problema. Os volantes ali. Não tinha peça para isso. Pensaria em fazer algo diferente? Poderia pensar em algo diferente, mas eu não acho que ele cometeu nenhum tipo de erro grave. Ele ficou muito irritado. Aquela bola que o Bruno defende, ele está muito indignado com o time. Porque eu acho que foi no intervalo de 1 minuto e meio ou 2 minutos e meio, foram 3 chegadas do Grêmio. E ele estava irritado porque ele sabe que se tivesse tomado gol, ele tinha que ir na coletiva e explicar o porquê que o time de novo recuou, porque que o time de novo tomou gol na reta final. Então ele estava muito irritado por isso, porque o time não estava conseguindo se proteger
né? De novo, mais uma vez ali, sofrendo perigo. Mas eu vou colocar um bem para o Condé. Não foi uma partida segura. Foi assim, foi importante para ele precisava muito dessa vitória. Acho que mais do que o Ceará, ele mesmo, né? Porque sempre essa desconfiança, pô, o Condé não é bem um treinador para uma Série A, aquela coisa. Então, para mim, vai ficar com esse bem. Acho que está de bom tamanho. Poderia ter sido um jogo melhor do Ceará, mas também não foi um jogo ruim. Foi um jogo bom do Ceará. Mas, claro, acho que ainda há ajustes para o Condé trabalhar aí. Vai ter uma semana até esse duelo lá em Caxias contra o Juventude. O Condé que com vitória, né, ficou 6 rodadas no comando, não havia vencido nenhum jogo e agora no Ceará, na segunda rodada, consegue a sua primeira vitória treinando na elite do futebol brasileiro. Realmente, eu acho que para ele tirar esse peso era importantíssimo, né? E veio aí, quase veio na primeira rodada, né? E aí veio nesse jogo contra a equipe do Grêmio. Bom, acho que é isso, né? Avaliado aí, Pedro Raul melhor em campo, inclusive grande jogador, viu? Em muitos momentos a única jogada do Ceará era bola no Pedro Raul. E, tipo, ele conseguiu dominar ali várias jogadas, enfim, dar continuidade a vários lances ali. É o diferencial, viu, do Ceará, porque sem Só ele para explicar aqui. essas 2 rodadas teriam sido bem Não, mais complicadas. eu até já tinha mencionado isso no final do ano passado. O Ceará tinha que ter um goleiro e um centroavante determinante. E até agora é isso que está pesando na competição, né? É exatamente o Pedro Raul, e que fez já 2 gols na Série A, e goleiro, o Bruno é fundamental também para esse resultado, né? Só responder aqui o Saulo Lessa, né? Eu não coloquei nenhum vermelho, viu, Saulo? Só para deixar claro. Eu coloquei avaliações ali ruins que eu achei, foram 3 apenas. Né? Entraram 15 jogadores em campo, ficou parecendo que eu critiquei pra Acho que caramba. foi o Gutenberg, né? Que falou Volta, que você colocou metade do time vermelho. Calma, foram 3 de 15. não, E é foram porque laranja. o Saulo, ele falou assim, achou muito vermelho. Eu queria até voltar no campeonato, quantos Ah, verdes tá. tem e quantos... Eu não botei nenhum vermelho, eu botei 3 laranja. A maioria é verde, jogou bem, jogou excelente, assim. Agora, quem acha que o time foi todo perfeito, beleza, mete tudo verde aí, pô. Eu não achei dessa maneira. Muito bem. Mas tá avaliado aí, né? Importante vitória do E o importante era Ceará. vencer, só para deixar claro. Isso, isso. Porque a gente faz 1h15 de live, 1h30, assim, tipo. Se for só pra elogiar, a gente fala 5 minutos. Venceu, segurou, soube sofrer, matou o jogo. Ótimo, verde pra todo mundo. Não tinha live. A análise aqui é Live, né? aprofundada por isso, né? O diferencial do Isso, 45 é isso. A gente vai nos exatamente. pormenores, né? Ali, de cada Agora sim, jogador. a turma queria muito aqui Léo Fontinelli, né? Léo certamente dariam notas melhores. O problema E é a eu entendo internet que, querer Léo Fontinelli, né? Porque ele sempre na verdade, assim, não é só, porque é óbvio que aí o Léo, no papel dá uma do travada. torcedor, estaria mais entusiasmado aqui, assim como tivesse, quando eu analiso o jogo do Fortaleza, eu faço o mesmo tipo de ponderação. Eu torço do Fortaleza, pô, e muitas vezes o pessoal critica por isso, mas é apenas uma visão. Eu poderia ser que um torcedor do Ceará ou do Fortaleza mais corneta, porque ia ser as mesmas notas se eu fosse torcedor do Ceará, do Fortaleza, porque é a maneira como eu enxergo o futebol. E aí, obviamente, cada um, aliás, fique à vontade de... Você mesmo pode colocar aqui no chat ou no comentário logo após, se você estiver vendo no gravado, deixe seu comentário e as cozinhas para cada um. Deixe seu comentário lá, goleiro, aí coloca lá, Bruno, para mim é vertical, Isso. Fabiano, vai fazendo aí. Pode ficar à Ajuda no vontade, tá? engajamento aí. É importante. A minha opinião é apenas a minha opinião. É apenas isso aqui não é balizador de nada e tudo mais. Então, cada um tá no direito também de fazer sua votação. Muito bem. Então é isso. Vamos finalizando aqui.